Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa de hoje, Clara Aguiar. Oi, Kátia. Bem-vinda, Clara. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nunca uma data foi tão necessária para o nosso debate e ação. A situação mundial atual é de emergência ecológica. Em 2024, a média do aquecimento global ultrapassou 1,5 graus em relação à era industrial. Não por acaso, os desastres climáticos aconteceram mundo afora, inclusive aqui, no nosso estado, o Rio Grande do Sul. A natureza perdeu o equilíbrio e continua piorando. Neste ano, já chegamos ao sobreaquecimento de 1,63 graus Celsius. Muitos são os temas a serem aprofundados. Transição energética, como barrar a destruição, qual o custo do desenvolvimento sem medidas. Numa singela tentativa de entender o momento que estamos vivendo e qual futuro teremos, recebemos duas pessoas que atuam cotidianamente na defesa da Terra. Pois, como muitos já disseram, não temos um planeta B. Está conosco o jornalista e presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, Everton Lacerda. Muito bem-vindo. Oi, Kátia, Clara, obrigado pelo convite. Também participa com a gente o historiador, professor, ambientalista e o vereador mais jovem da história da cidade de Cachoeirinha, e também o mais votado da eleição do ano passado. Muito bem-vindo, Leonardo da Costa. Oi, pessoal. Oi, Kátia. Oi, Clara. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, são muitos assuntos, né? Vamos tentar dar conta deles no tempo que a gente tem aqui nesse podcast, sabendo que muita coisa vai ficar de fora, né? Mas, Everton, eu queria começar justamente falando sobre a luta da AGAPAN, que é uma entidade que foi criada em 71, ou seja, tem uma longa história, né, e é referência no país na luta em defesa do meio ambiente, tratando de temas que os negacionistas do clima não querem falar sobre eles, né? Justamente sobre a questão dos agrotóxicos, a questão da supressão de árvores nas cidades, corte de matas ciliares, contaminação de rios, destruição do nosso pampa em favor da agricultura predatória, indústrias poluidoras, enfim, é uma infinidade de temas que já passaram, né? Como é que tu está vendo o momento atual que a gente está vivendo? E que responsabilidade. Bom, primeiro, olá então aos ouvintes aqui do podcast. Léo, prazer estar contigo aqui. E, bom, gente, quando tu colocasse já essa história de falar sobre a questão ambiental, né, sobre a problemática ambiental, ela é muito antiga. O Rio Grande do Sul é pioneiro, eu diria até que começa bem de antes da AGAPAN, né, com Hessler, com Padre Rambo, e vem até um pouco antes. A gente sabe que essa questão ambiental ela já começa a ser apontada e algumas pessoas começam a perceber que existe. O advento da AGAPAN é o advento da luta ambiental mesmo, como a gente conhece. Por isso que a gente considera como uma da primeira entidade ambientalista de luta, né, atuante até hoje no Brasil. Já tiveram outras que são mais preservacionistas, né, alguma coisa nesse sentido. Tudo que vem sendo dito, em especial nas falas do Lutzenberger, de 1971 para cá,
né? Enquanto ele esteve vivo até 2002. Vejam só, 1971. A Clara não tinha nascido. Né? Não, eu tinha 1 ano. Tinha 1 ano. Nem eu, hein? Nem o Léo. Quando fundaram o HP. Só eu e tu, Everton. Só eu tinha nascido. De nós. Não, eu também. Porque ela é de abril de 71. Eu também já tinha nascido. Eu sou de janeiro de 71. Então imagina, eu tinha alguns meses quando eles estavam fundando a HP. Eu nem imaginava isso. Passei minha adolescência sem perceber o problema ambiental. Não percebia. Mas quando já tem alguém lutando e mostrando que os problemas são graves, e o que acontece é que até hoje a maioria das pessoas, olha, vou dizer ainda que até hoje, tá? Talvez isso esteja mudando muito rápido, mas muitas pessoas ainda não se deram conta do que está acontecendo. E só que nós chegamos num momento tão grave que eu tenho dado, Clara, entrevista para muitos estudantes de jornalismo, né? Tu sabes disso. Muitos estudantes de jornalismo que estão sem saber o que fazer, não só na profissão, mas da própria vida, né? Um pouco atordoados, sem motivação, né? E isso é muito preocupante, porque os jovens já estão percebendo essa nossa situação. Muitas pessoas estão percebendo, mas acham que não tem o que fazer. E aí é que aí o Léo aqui é uma prova diferente. É um jovem que mostra que tem o que fazer. E tem que fazer, e tem que ir pra rua, e tem que lutar. E o momento agora, quando as pessoas nos perguntam qual é a receita pra gente sair dessa crise, que como tu bem colocaste, é uma crise ecológica, não é uma crise só climática. O clima faz parte da ecologia. Não é mais só tomar banho mais rápido no chuveiro, usar menos carro, usar mais a bicicleta, desligar a torneira mais. Não é só isso. Isso era 10, 15 anos. Talvez a gente ainda não percebesse a crise como a gente percebe hoje de falasse isso. Hoje não. Hoje saiam pra rua. Saiam pra rua hoje. Não saiam mais das ruas. Como nós estamos fazendo hoje, né, no dia da gravação desse programa, Dia do Meio Ambiente, aqui na frente dos palácios, Farroupilha e Piratini, com muitas pessoas ali com cartazes, segurando, mostrando que as pautas são inúmeras. Não temos mais como dar conta de tanta pauta. É a margem equatorial, é aqui na bacia de Pelotas, é a questão dos agrotóxicos, é o PL da devastação. São inúmeras, que eu nem vou lembrar de tantas, é o Jardim Sabará, é o Mato do Júlio. Muitas pautas, a questão indígena, né, a injustiça climática em cima dessas pessoas que menos contribuíram para o problema e são as que mais estão sofrendo. Mas eu não vou me alongar aqui, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, que inclusive tem dados, né, para falar sobre essa questão que levam à injustiça climática. E um dos caminhos possíveis que a gente tem que colocar em debate é a preservação, né? Léo, tu atua no coletivo em defesa do Mato do Júlio, né? Lá em Cachoeirinha. Uma área de 256 hectares de floresta, cujo futuro ainda segue indefinido há anos. De um lado, há o interesse da especulação imobiliária e do outro, a luta pela sua preservação. O que essa área representa hoje, tanto para o município de Cachoeirinha quanto para o estado? Bom... Então, escutando o Everton falar, eu acho que assim, a gente também tem que perceber quem são os atores, né? Quando ele fala pela e da HPAN, a gente tá falando de uma entidade que é referência. E a gente tem que entender isso, eu sempre falo de um ponto de vista cultural, assim, de valorizar o que a gente tem bom no estado. Eu sempre digo para algumas pessoas que a gente tem alguns momentos históricos muito bons que tem que ser valorizados, né? A gente tem lá o momento da defesa da democracia em 61 com Brizola, e a gente tem a criação do movimento ambiental. Então, e eu digo isso, parece meio loucura, mas é um fato. A gente se consolida isso no Rio Grande do Sul, essa entidade está viva até hoje, ela se mantém viva porque tem pessoas que não deixam ela parar. Então tem pessoas que, eu sempre digo, a gente é insuportável, a gente é insuportável e de fato somos, por isso que a gente briga internamente, mas são essas pessoas que fazem as coisas continuarem. E nesse momento que as pessoas, e pessoas como Everton, que é uma pessoa que é uma referência, poderia dizer, eu avisei, ele não diz isso. Poderia, olha, eu tô há 30, 40 anos aqui falando, ninguém me escuta, eu poderia dizer, eu avisei, não. O que ele disse? Bom, como é que a gente pode usar a entidade, o conhecimento da entidade para resolver e elaborar políticas públicas? E tu,
Cara, eu já tinha me estourado, já tinha xingado Deus e o mundo, mas aí a gente começa a caminhar. E o Mato do Júlio, ele vai nesse sentido. Ele vende o esforço de algumas pessoas que vieram antes de nós. Eu tenho 27 anos. Eu comecei na luta ambiental ontem, né? 2019. Então assim, eu não sou a pessoa que iniciou, eu não sou o criador do coletivo Mato do Júlio, eu não sou eu que fiz aquela área se manter de pé, eu sou só mais um chato e mais um insuportável. E eu acho... Tu é uma pessoa, um jovem que consegue usar as redes sociais e dar uma visibilidade para essa luta. Pois é, e eu acho que isso também vem de muita reflexão. Então, são esses caras lá, a gente tem a APNVG, né, que é a Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí, que é um outro grupo que trabalha com outra pauta, que se articula com a Agapan, que também tem um pessoal mais velho, que tem uma experiência. Então, assim, tudo isso é uma relação. E daí eles olharam lá atrás e perceberam que o mato era uma área grande demais para virar um condomínio. E quando a gente fala de condomínio, a gente tem que dar nome aos bois. Hoje, quem quer transformar mato num condomínio? Uma empresa chamada Melnick Even. A Melnick Even tem um projeto para o Mato do Júlio, um projeto onde o condomínio, eu sempre digo isso para os moradores de Cachoeirinha, que o grande mote desse projeto é não conviver em Cachoeirinha. A gente tem uma baixa estima por ser da região metropolitana. A gente é visto como menos, a gente se sente menos, porque a minha casa, embora tenha um valor agregado, ela não é em Porto Alegre. Então, pô, eu não sou tanto, né? Eu sou de Cachoeirinha, se eu sou de Alvorada, eu sou menos ainda. E esses caras vendem uma ideia de que eu vou construir um condomínio para ti em Cachoeirinha, mas não é. Lá, tu vai ter um acesso a freeway e tu vai embora. E as pessoas começaram a questionar, e eu fui um desses, porque eu moro atrás da área, lá em 2019. E isso a gente falando só da construção. Mas é uma área de 256 hectares de Mata Atlântica, com resquícios também de bioma pampa, com animais em extinção. A gente tem o Leopardus gutulus como uma grande referência, que é um gato mato, bem pequenininho, muito fofinho. A gente tem uma casa colonial, uma das casas coloniais mais antigas do estado do Rio Grande do Sul, que ela é chamada de Casa dos Batistas. Ela tem uma senzala anexada. Então, esse cara, que era o João Batista Soares da Silveira e Souza, que foi o construtor dessa casa, ele é o grande empreiteiro do Rio Grande do Sul. Ele construiu o Teatro São Pedro, a Ponte Açoriana que você tem aqui. Ele ganhou licitações para construir São Leopoldo como uma cidade para receber imigração europeia. E ele tinha sede no que hoje a gente entende por Cachoeirinha. E essa sede foi sendo recortada com a expansão urbana e sobrou uma coisa chamada Mato do Júlio, que se chama Mato do Júlio porque o herdeiro desse açoriano se chamava Júlio e ele falou, não vou vender minha área. E ele era um cara meio do mato e tal, dava tiro nas pessoas, a área foi ficando, todo mundo falava, tem um senhor lá que é um idoso maluco que se chama Júlio, o mato é do Júlio, todo mundo conhece como Mato do Júlio. Quando a gente começa a defesa, olha, o Júlio, ele falece em 2002, então ele tá em outro processo, mas as pessoas conhecem como Mato Júlio, vai Mato Júlio mesmo e é isso aí. Então é uma área complexa. Mas há uma luta pela desapropriação. Sim, o que a gente tem hoje, né? A gente tem uma área que desde lá atrás, quando a gente fala dela, a gente fala da importância hídrica. Porque a gente fala de floresta, a gente esquece que floresta está conectada com o chão. No chão tem água. E a gente fala assim, olha, a gente é numa cidade muito baixa do ponto de vista geográfico. Ela está na parte mais baixa do Vale do Gravataí. Tem gente que diz que Cachoeirinha é no fundo do poço. Então, assim, não é só socialmente, é geograficamente. Eu tô rindo porque, assim, eu me criei em Gravataí e Cachoeirinha, né? Então, assim, eu posso rir à vontade. A gente tá lá. E o que acontece? Eu digo para as pessoas também, assim, e ano passado mostrou pra gente na enchente. O Rio Gravataí, ele está abaixo do nível do Rio Guaíba. E o que faz a água ir embora é a pressão. Mas quando o Guaíba sobe, a nossa água volta. Então a gente não vê ele fazendo o caminho normal, a gente vê ele voltando. E daí ele enche a cidade. E essa área, ela serviu como uma esponja. Aquela coisa muito bonita que o Eduardo Leite, mel, foram ver lá na Holanda. Coisa linda. E daí ela serviu para isso. E isso não é eu que estou dizendo por imagem de drone, por fotos e vídeos que a gente tinha. Mas é porque o Instituto de Geociências foi lá, fez um mapeamento e fez uma constatação. O número de água que tinha aqui, se tivesse impermeabilizado essa área com um loteamento, iria para 9 mil casas a mais em Cachoeirinha. Então a gente teve 25 mil pessoas desabrigadas, nós teríamos 9 mil casas mais atingidas. Então assim, esse é um dado. E a gente consolida isso de uma outra forma que é uma área grande demais para ser só de Cachoeirinha. Ela tem uma importância do ponto de vista da contenção das cheias
para o plano metropolitano, para Alvorada, para a zona norte de Porto Alegre. Então aqui a gente fala de Sarandi, fala do Humaitá, essas áreas também foram atingidas. Então assim, o Mato Júlio ele não pode mais ser de Cachoeirinha. Eu digo isso como morador de Cachoeirinha, vereador também. Assim, o Mato Júlio ele é regional, ele é do estado, as pessoas precisam defender do estado, tanto do ponto de vista ambiental, da proteção contra cheias, mas também histórico e patrimonial. A gente tem uma casa colonial, a gente tem uma senzala, o cara era o maior proprietário de escravizados do Rio Grande do Sul, né? Então, enquanto o Rio Grande do Sul... E teve vida indígena ali também, né? Existe agora, nesse exato momento, uma ocupação em Biá-Guarani, que acontece desde setembro de 2021, que eles reivindicam com um passado ancestral. Então, existe esse processo também, porque a gente tem, Gravataí, ela tem a história como o aldeamento dos anjos, que vem das missões guaraníticas. Então, existe uma complexidade social. Sendo sincero, eu como historiador desconheço documentações. Então eu tenho esse cuidado para sempre separar o que é o Leonardo militante, Leonardo vereador, Leonardo historiador, porque senão todos esses meus colegas ficam me xingando o tempo todo. Sabe que eu conheço ali a região bastante, nunca morei, mas transitei muito ali por aquela Flores da Cunha, tenho parentes que moram até hoje ali perto dos bombeiros, ali para dentro. Então, seguidamente eu ia para lá e conheço bastante aquela região. Tem um outro fator importante do Mato do Júlio que é necessário em todos os grandes centros urbanos, e ele é um grande centro urbano, né? Diz que Porto Alegre fica na Grande Cachoeirinha. Essa gostei. E ali tem uma outra questão, que é a regulação dos microclimas. As pequenas florestas, as grandes florestas têm, e as pequenas também têm. Por isso as áreas de proteção permanente dentro nas nossas áreas rurais, né, e os nossos parques, nossas praças, a arborização urbana. E uma floresta igual àquela, urbana, ela tem esse potencial, ainda mais em uma avenida muito movimentada, né, muitos carros passando, quase que transitando ali para Taquara, para Gravataí, para aquela região. A gente precisa pensar isso porque a especulação imobiliária, essa pressão imobiliária, ela não está preocupada com isso. Não. Nem disse o Léo, né? Só querem construir, mesmo que seja para as pessoas nem morarem e nem levarem desenvolvimento para a própria cidade. Esse é um dos casos, né, Everton? De vários casos que a gente poderia estar citando aqui. Tem a questão de Sabará, enfim, tem vários outros, não só aqui na região, como no estado. No dia 26 de abril de 2024, a Agapan apresentou um documento para o governador do estado. Sim. Do Rio Grande do Sul. Protocolou ali no Palácio. Protocolou, né, para o Eduardo Leite, com algumas questões sobre o que a gente já vinha vivendo, né, com as enchentes anteriores, e que antecipava o que a gente viveria no maio de 2024. Perfeito. Pegasse um ponto, Kátia. Foi exatamente no dia 26 de abril, imagina, não tinha acontecido ainda aquelas chuvas, não tinha enchente. Foi um dia antes do aniversário da Agapan, que é 27 de abril, e era uma sexta-feira, então tinha que ser no dia 26, a gente fez uma carta, basicamente dizendo para ele: governador, existe uma coisa hoje na qual nós estamos inseridos, que são as mudanças climáticas. A crise climática. Nem falamos em crise ecológica aqui, a gente entende que é uma crise ecológica, mas para ir na onda, que o pessoal está compreendendo a crise climática. Nós estamos dentro de uma crise climática. E o que isso significa? Que qualquer ação que a gente pudesse fazer antes de desproteção ambiental ou de alguma coisa que impactasse o meio ambiente, quando ele não está dentro da crise, quando ele não está enfermo, é uma coisa. Mas dentro da crise tem que ter outra responsabilidade. É igual ao nosso corpo, se a gente está febril, se a gente está doente e a gente sofre um determinado impacto, a gente aguenta menos. Se nós estamos saudáveis, e é exatamente isso o planeta Terra, né? O conceito que o Lutz aderiu ao conceito de Gaia, que é o corpo vivo, o planeta enquanto um corpo vivo. E hoje ele é um corpo adoecido. E essa carta para o governador foi exatamente para isso, para dizer que ele compreenda que nós estamos num contexto de uma crise climática e que para isso a gente precisa pensar diferente as políticas públicas. E dentro disso também pensar que não é algo somente que envolve fenômenos naturais, né? Mas envolve também consequências socioambientais, né? A questão da justiça climática, por exemplo. Porque
com as enchentes a gente viu a maior parte do estado sendo atingido, famílias sendo desalojadas, enfim, então tem também muito desse trabalho, né, de conscientizar sobre a desnaturalização dos desastres. Perfeito. Aí tu traz uma coisa que o pessoal tem utilizado muito, o termo o ecossocialismo, né, alguma coisa colocando o social junto do ecológico, que é muito importante. Antes de eu trazer os dados, então, das emissões de gás de efeito estufa, quem está emitindo gás de efeito estufa são dados da Oxfam Brasil, né, que eles fizeram pesquisa e eu tenho utilizado esses dados. Eu queria só trazer uma questão assim que é importante a gente perceber. Nos disseram em um determinado momento que existia o tripé da sustentabilidade, que no ramo das empresas eles utilizam como ESG, né, que é esse tripé em inglês, é o ambiental, o social e o econômico. Nas empresas eles usam governança, é um pouco diferente. Só que não existe um tripé onde cada perna tem um tamanho diferente, né? Se nós pensarmos o econômico que nós falamos é o econômico da sociedade humana. Então ele está dentro da sociedade humana, que tem a parte econômica, mas tem tantas outras, social, científica, cultural, um monte de coisa. Então o econômico é uma parte da social, e o social é só uma parte da ambiental. Porque o meio ambiente é o planeta inteiro, é o meio, que é uma redundância, né? Meio e ambiente, que é quase uma redundância. Então, o ambiente natural, que é o nome da HPA, é por causa disso, não tem meio ambiente, é redundante. Mas não tem problema, a gente usa assim também. O tripé não existe, porque no planeta Terra nós temos os reinos, 3 reinos, animal, vegetal e mineral. É um desses reinos que tem o reino animal, que um dos integrantes é o ser humano, apenas um. De uma parte desse reino. E é esse ser humano, e uma parte também de seres humanos, que está causando a crise que nós vivemos hoje. Então, viu como não tem como ser um tripé? Não existe, primeiro ponto. É muito maior. A ecologia, o ambiental é muito maior, porque o social é uma parte, o econômico é muito menor. E também, aí entrando na questão das emissões e da injustiça climática e também do racismo ambiental que entra no mesmo guarda-chuva, é que as emissões de gases de efeito estufa, 52% dos gases emitidos no planeta Terra são feitos só por 10% da população mais rica. Só aquela pontinha lá de cima da pirâmide emite 52%. A metade da pirâmide para baixo, ou seja, 50%, onde nós estamos, provavelmente todos nós, só emitimos 7% dos gases de efeito estufa. Então o problema não é a quantidade de pessoas no planeta. O problema é o tipo de consumo que uma certa elite econômica, e a gente tem que colocar muito esse nome econômico junto da palavra elite, né? Porque nem sempre é uma elite, mas econômica é. E essa elite econômica, ela tem uma forma de gastar e de emitir gases de efeito estufa muito maior. Então é eles que precisam mudar a forma de conviver com o planeta, para que a gente tenha a possibilidade de melhorar um pouco a vida de quem está na base da pirâmide, em especial. Quem está na base da pirâmide e não consegue nem consumir o mínimo para sobreviver, precisa ter o direito de emitir um pouquinho mais dos próprios gases de efeito estufa. Precisa ter esse direito. E é fácil. Não é fácil, né? O cálculo é fácil. Tem que diminuir lá de cima. No último domingo, Léo, a gente teve aqui uma manifestação em Porto Alegre contra o PL da devastação, que é agora, acho, o debate do momento, né, nessa questão ambiental, e que foi a abertura da Semana do Meio Ambiente aqui em Porto Alegre. Podia explicar um pouco sobre quais são as consequências desse projeto? Não, posso sim. Eu acho que tento até relacionar e costurar isso, porque assim, quando a gente fala de um PL da devastação, eu acho que também tem essas dificuldades de compreensão. A gente tenta sair um pouco do que a gente entende como uma bolha, mas é um projeto de lei. Então alguns deputados entenderam, eles vão lá, fazem um projeto, Câmara de Deputados, vai para o Senado, volta, e aí eles conseguiram uma coisa muito, acho que significativa, que é piorar uma lei. Então assim, o que tu vai fazer uma lei? Eu vou fazer uma lei pensando na comunidade, na minha cidade, nos bairros. Tu tenta fazer isso. Os caras fizeram uma que vai prejudicar as cidades. E ele foi pro Senado e foi piorado. Foi piorado de que ponto de vista? Ao longo
da formação do nosso Estado brasileiro, a gente precisava de algumas proteções legais. Todo mundo sabe que é errado desmatar na margem de rio, de arroio. A gente sabe que é errado isso. A gente sabe que é errado pegar e matar animal silvestre. Todo mundo sabe que é errado. Ninguém faz isso, ninguém gosta, né? Então, todo mundo sabe que é errado. Nessa legislação, né, que foi sendo criada ao longo dos anos, se estabeleceu proteções. Então, eles, proteção de rio, proteção de arroio, proteção de nascente. Todo mundo sabe que é errado. Vamos pegar um caminhão de lixo hoje e descarregar em cima de uma nascente. A gente sabe que isso é errado. Então, a gente estabeleceu proteções básicas, que nada mais é do que o licenciamento, que é um punhado de regra que a gente constrói para definir uma construção. Então, no momento que vai fazer uma construção muito grande, muito ampla, seja uma barragem, um lixão propriamente, ou um bairro, um loteamento, a gente precisa de algumas regras. Essas regras vão estar definidas. Olha, precisa disso aqui, fazer um mapeamento de animais, quantidade de árvores, área de vegetação que vai ser retirada ou não, e as compensações, que por exemplo, eu vou cortar um número X de árvores. A lei, ela não é uma bloqueadora do desenvolvimento. Não, ela permite que tu tire, só que tu vai fazer uma compensação. E às vezes é muito tranquilo isso para grandes empreendedores, eles fazem. E essa lei foi sendo construída ao longo dos anos. Só que esse PL da devastação, que ele é chamado como a mãe de todas as boiadas, ele diz pra gente, essas regras não importam mais. Então, nesse momento, as regras de proteção do meio ambiente, as regras de proteção dos rios, as regras de proteção do mar, eles não nos importam mais, porque a gente precisa fazer a máquina andar. E esses caras que foram eleitos pela comunidade, para defender as comunidades nos mais diversos recantos do país, eles estão agindo contra as comunidades. E a gente sabe disso pensando no Rio Grande do Sul, que a gente foi sim afetado pela falta de um sistema de proteção, por diques que não foram feitos, por casas de bombas que não funcionavam. A gente fala também pelos caras lá de Minas Gerais, onde tiveram barragens que destruíram cidades inteiras. Então hoje, quando a gente fala desse PL, a gente está falando de um projeto que tem o simples objetivo de tirar as regras do jogo e falar, olha, agora não precisa mais ter regra. Quem vai definir se uma obra de impacto grande, eu não estou falando de fazer um quarto na casa de alguém, de fazer ali uma pia, um cômodo novo, não, já falando de grandes obras. Quem vai definir se isso é bom ou ruim é o cara que está pagando, é quem tem grana, né? Então, isso é um absurdo. A desculpa é que o sistema é burocrático demais, é lento demais, né? E que atrasa o desenvolvimento. E que atrasa o desenvolvimento. A gente estava conversando, né? Antes a Clara estava dizendo que Canoas, por exemplo, que é a cidade onde ela morava, está nascendo, tipo, aqueles grandes atacados, né? Agora o Estoque e outros, todos que a gente sabe de quem são, né? E um em cada esquina, tá? Que nem Farmácia São João hoje em dia, né? Sim. Sabe que que bom que o Léo explica dessa forma, né? Espero que tenha bastante jovens aqui acompanhando. É uma forma melhor de compreensão, assim. Mas uma das questões desse PL, da devastação, é o autolicenciamento. É isso que já tentaram aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi barrado em parte. O que eles querem é que o empreendedor, ele mesmo diga se ele pode ou se ele não pode fazer alguma obra, alguma construção em algum local. Mesmo que ele não saiba definir isso. Ou mesmo que ele contrate alguém que diga que ele pode, que ele está errado. Ou seja, tirar o Estado, tirar a força dos funcionários públicos altamente qualificados que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que tem na federação, né, na União, no Brasil, para que eles não façam os estudos prévios, não peçam os estudos de impacto ambiental, os relatórios de meio ambiente, né? Isso é uma coisa muito perigosa, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que nós somos berço também das leis ambientais. É um retrocesso muito grande e com interesse que não é, como diz Léo, não é o interesse da população. Não é, Léo, não é os políticos que trabalham pela comunidade. Fala isso porque tu tens esse engajamento social, mas nem todos os políticos têm. Alguns estão ali a serviço de quem patrocina eles para outros interesses que não o interesse social. O nome aos bois que tu não deu antes, né? Em quem emite mais gases aí na Exatamente. Né? Por isso que nós temos que falar com eles. Eles estão nas casas legislativas, eles estão nas casas públicas, mas não são todos. Né? Olhem, pesquisem, já está posto quem foram os que votaram a favor do PL da devastação no Senado. É só olhar os partidos.
né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Mourão, né? E a gente tem o Rising. Eu digo para as pessoas com a maior tranquilidade do mundo, Mourão, o que ele fez nas enchentes do Rio Grande do Sul? No momento que a gente poderia, dizer, ali ele fez. Eu não sei. Eu sei que ele é sócio de um jockey clube lá no Rio de Janeiro, que ele fica lá. Ele sumiu. Falaram na rádio que ele sumiu. Onde está o Mourão? Onde está o Mourão? Olha, boa pergunta, gente. Vamos... Responda aí, onde está o Mourão? O senador Rising, eu sei que ele foi um dos grandes incentivadores da privatização do Parque Aparatos da Serra, que destruiu a economia de Cambará do Sul. Pode ir hoje lá. E fui antes da privatização e lembro da comunidade apoiar. Não vai melhorar. Com ingresso de R$90 destruiu a economia. As pessoas estão empobrecidas. Esse é o cara. Esses caras... E que está aí agora puxando, né, as manifestações do agronegócio pelo perdão das dívidas mais uma vez. É verdade, puxando também a construção do Porto em Arroio do Sal, o Porto Meridional. E é isso, e eu vou até voltar e puxar esse gancho que tu me fala do licenciamento, Everton, pra gente lembrar, é que nem assim, o licenciamento nada mais é isso, os caras estabelecem uma regra, pesquisam e vão, só que quando é o autolicenciamento, o empreendedor faz de qualquer jeito. E eu te trago um exemplo. Lendo os documentos da Floresta do Sabará, eles fizeram um mapeamento de animais. E aí a gente começa a olhar que é um mapeamento muito superficial, talvez os caras não tenham ido no lugar mapear. E eu falei isso. E o que apareceu pra gente de um dia pro outro, que não estava na lista deles? Um bugio. Apareceu um bugio, Aloata guariba, bugio ruivo, extremamente ameaçado de extinção. E eu fui falar com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com... e falei aqui, esse aqui é o documento da lista que vocês fizeram, e isso aqui é o corpo de um bicho morto. Eu já vi com a foto, assim, é o corpo morto. E ela, não, mas tá. E eu falei, não tá na lista. Eu falei, eu tenho um corpo pra provar que o bicho tem, e pra provar que vocês não fizeram o trabalho de vocês. E é disso que a gente tá falando. De pessoas que não querem que o trabalho seja feito. Então, olha como isso é perigoso, né? Isso aconteceu na Mina Guaíba também, gente. Sim. Eles apresentaram lá todos os estudos, são caríssimos, né? Estudos de impacto ambiental, mas eles omitem algumas coisas. E se a sociedade, se o jornalismo não está em cima, a gente não vê, porque eles passam. Simplesmente passa batido. No caso da Mina Guaíba foi o elemento indígena, que é muito importante no licenciamento ambiental. É como se não existissem comunidades ali e que vão ser afetadas. E a outra coisa que o PL da devastação traz, que é desconsiderar os impactos indiretos. Ou seja, se não é direto aqui a minha casa que está rachando por causa dos impactos ali das máquinas, mas o pó, a poeira, os particulados que vão lá para alguns quilômetros depois, a agricultura orgânica que fica aqui perto, que ela pode vir a ser atingida também. Isso é uma outra coisa que tira a lei. E tem um outro detalhe. A gente pensa que... A gente não, né? Algumas pessoas podem pensar que as leis estão desconectadas. Lá em Brasília é uma coisa, aqui no Rio Grande do Sul é outra, não é outra. É a mesma coisa, são os mesmos partidos, os mesmos grupos políticos, os mesmos empresários que fazem lobby lá, fazem aqui. Aqui, um deputado, aqui no Rio Grande do Sul, encaminhou uma lei para o tal do licenciamento especial. Dificilmente essa lei dele vai, se aprovada, não vai ser judicializada. Né? Mas por quê? Porque existe uma questão na lei que toda lei ela tem que ser ela pode ser mais restritiva no ente subnacional. Se lá em cima na União ela é mais protetiva, o Estado pode mudar, mas tem que ser mais restritiva e o município também mais restritivo. Né? Ele nunca pode frouxar mais do que o que está acima dele. Então, para o licenciamento especial passar aqui, se não existe na União, ele se tornaria ilegal. Então, o que eles estão fazendo agora? Tentando passar lá na União através desse PL da devastação. Queria pegar o gancho da fala do Léo sobre o que foi feito e o que não foi feito nas enchentes aqui, né? Eu queria uma avaliação de vocês, assim, passado um ano, do como que tá o cenário aqui no Rio Grande do Sul, porque há um movimento, assim, dos ambientalistas sobre uma reconstrução resiliente. Então, queria talvez pudesse explicar esse termo, reconstrução resiliente, o que tem sido feito ou não feito após esse um ano aqui. E já comentar também se vocês foram chamados, né, pelos governos aí para discutir essa reconstrução. Eu sei que a GAPA foi indicada para participar do conselho, mas não foi chamada, não foi aceita. E ele foi uma jogada do governador que colocou só um dos integrantes do conselho, colocou a palavra meio ambiente. É um representante do meio ambiente. Só que daí ele chama a entidade que está na presidência do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um conselho que atualmente ele é
Ele não é falso porque ele existe, mas ele não defende o meio ambiente, né? Ele é majoritariamente constituído por entidades do governo do estado e da área empresarial. Então, os ambientalistas, entidades ambientais que estão no Conselho de Meio Ambiente, são minoria. E o que é um horror, né? Porque às vezes passa alguma coisa, um projeto e sai noticiado, olha, passou, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Parece, né? Para quem não conhece, parece que tem, um selo bom ali. Não tem. Então, nós não fomos chamados, né? Não fomos chamados. E a outra pergunta era? Sobre a reconstrução resiliente. Só vou falar só dessa palavra resiliência e passar para o Léo, que é o que a gente tem defendido, que a resiliência que precisa de fato acontecer é a resiliência natural. A natureza, sendo resiliente, ela própria tem os seus mecanismos de autodefesa, como as várzeas, como os locais esponjas, né? Como o Léo falou. E tirando a proteção da natureza, que é enfraquecendo a legislação ambiental, que é o que estão querendo fazer, vai acontecer mais do que já vem acontecendo no Rio Grande do Sul, que é desconstituir, eliminarem as matas ciliares. As matas ciliares e as matas de encostas, que são as nossas APPs, nossas áreas de preservação permanente, se elas existissem, estivessem intactas, fortalecidas, certamente a enxurrada não seria tão forte. A enxurrada é água com força. Talvez a enchente pudesse até acontecer, né? A água subir pelo nível pudesse acontecer, mas ela perde força porque ela tem barreiras, os troncos de árvores, os galhos, né? E talvez menos, inclusive, o volume, a altura dessa água, porque talvez os rios não estivessem tão assoreados. Quando tira a mata da beira dos rios, as lavouras que tem mais adiante, ou as cidades que foram construídas ali perto, acabam fazendo o rio assorear, porque vai entrando terra para dentro. Terra que antes ficava ali na margem, né? Era protegida, era utilizada pelas raízes. No Lutzenberger tem um texto lá de 1974 que foi republicado agora na Zero Hora, que fala exatamente sobre isso, sobre a força daquela terra cheia de micro-organismos, né? Uma terra pulsante, pega na mão, ela se movimenta, ela é preta, ela é viçosa, diferente de uma terra arenosa, de uma terra com barro, uma terra praticamente morta. Então essa é a resiliência natural que precisa ser reconstituída. Não, esse é o caminho. Eu não vejo outra, assim, daí eu já também acrescento. Por que tem que chamar uma entidade como a Agapan? Porque quando ninguém olhava, eles olhavam. Então eles têm a capacidade intelectual de ver uma coisa que os outros não estão vendo. Isso é uma coisa importante. Ainda mais quando a gente fala de proteção da cidade. Porque assim, a gente fala de ambientalista. O ambientalista não abraça a árvore. Pelo menos eu nunca abracei uma árvore, assim, eu não sei como é que é esse sentimento. Eu já abracei. Eu já abracei. Não sei. Abraçar é bom, mas não significa que é por isso que tu é um ambientalista. Assim, por que a gente faz isso? A gente faz porque a gente gosta de pessoa, né? Eu adoro animais, adoro vegetação, gosto muito de planta, mas eu gosto mais de pessoa. E a gente se preocupa com isso porque a gente gosta de pessoa. A gente, é por isso que nasce essas preocupações, porque a gente sabe que a qualidade da água que a gente bebe importa, que a temperatura que vem no extremo calor ou no frio, que tem as ondas de frio também importam. Tem gente morrendo de frio em Porto Alegre. Então assim, a gente fala disso. E a opinião dessas pessoas que veem algo que ninguém tá vendo, importa. E daí a gente fala da reconstrução, né? A reconstrução, eu tenho o melhor exemplo para isso, que é assim... entre dois municípios, que é o município de Travesseiro e Marquês de Souza, estava sendo refeita uma ponte que caiu na enchente no ano passado. Todo mundo lembra, 1 milhão de vídeos, ponte sendo derrubada. Essa ponte que estava sendo construída e ia ser inaugurada aqui, ó, no dia 14 de junho, ela foi destruída pela nova enchente que teve agora em maio. Foi uma enchente leve do Rio Forqueta, mas levou a ponte. Por quê? Porque a ponte estava sendo reconstruída no mesmo modelo da ponte que foi destruída. Pô, daí não dá, né? Então, assim, tá faltando capacidade intelectual de tu prever que, bom, o rio vai subir um nível a mais. As margens precisam ser mais extensas. Então, a reconstrução que está acontecendo agora no estado do Rio Grande do Sul, ela é uma reconstrução ineficiente. E tá todo mundo dizendo isso. E lá na frente, as pessoas vão dizer, eu avisei. Eu digo isso porque também estava conversando com uma juíza, que ela é muito envolvida nessas questões de mudança climática, que é a juíza Rafaela Santos Martins da Rosa. Ela é uma juíza federal, e ela fala muito disso, de, olha, a próxima enchente vai ser pior. Por quê? Porque toda a vegetação nativa, como o Everton fala aqui, que segurava a velocidade da água, ela não existe mais. Ela foi levada com a enchente 24.
Então, quando vier a mesma quantidade de chuva, toda aquelas árvores, que a gente vai hoje no interior do estado do Rio Grande do Sul, tu vê várias cicatrizes, né? Nos morros, nesses desabamentos, tudo isso vai vir abaixo. Então, vai ser pior do que aconteceu em 24, porque a destruição, ela se intensificou. E daí a gente fala isso, tá, mas o que deve ser feito? Bom, a gente não pode fazer o que está acontecendo agora, que é reconstruir da mesma forma de tudo que foi destruído, continuar as ocupações urbanas em área de margem de rio, e tem muito se falado também, o povo usa, acho que de uma forma até, um desconhecimento também até de forma mal intencionada, que é a questão dos rios assoreados. O rio está assoreado porque está vindo areia de algum lugar. Talvez as pessoas não saibam, mas a areia da praia vem dos rios, né? Então sai debaixo da terra e vai pro rio. Por que está assoreado? Porque tem gente destruindo lá na parte de cima dos rios toda a mata ciliar que existe. Essa terra que antes estava no chão está indo para dentro dos rios e está vindo para cá. Então assim, tu não vai resolver o problema do assoreamento do rio no Guaíba tratando o Guaíba. Tem que tratar, cara, lá em cima do Taquari, em cima dos Sinos, e a gente não tá olhando para isso. O que a gente tá fazendo hoje? Botando muito dinheiro em desassoreamento. Eu falo para as pessoas, me dá uma retroescavadeira para mim ganhar dinheiro também, porque eu também quero. Vale até a pena comprar, né? Eu queria fazer um parênteses, gente, nisso que o Léo trouxe, inclusive daqui a juíza falou, que bom que a juíza percebeu isso, né, e tá falando isso também. A gente se dá conta de que o trabalho, o papel da HPAN, ele é tão importante, porque, e aí eu queria, o Léo falou muito da minha fala e coisas, então eu preciso fazer só um adendo. Eu defendo a entidade. Sim. A entidade. Porque assim, ó, é através de uma entidade de 50 anos que teve o Lutzenberger, que tem um Francisco Milanês e que tem um grupo de pessoas que juntas são maior do que qualquer um deles. A HPAN, sozinho eu falo com a Lili, com as duas filhas do Lúcio, a gente conversa. A HPAN ela é maior porque ela inclui esses. E uma entidade que tem um conselho, só um conselho superior de 20 pessoas. Mais o fiscal de 13, mais 5 da diretoria. Só aí com uma equipe diretiva de 28 pessoas que vão se trocando ao longo dos anos. E ali tem um ambiente, uma universidade de conhecimento muito grande que você sabendo, né, que eu sou jornalista, eu não tenho essa especialidade, assim como não tenho a juíza, para falar isso que foi dito. Mas eu repito o que eu aprendo. É isso aí. E a gente tem que repetir o que a gente aprende. O ambiente dentro da HPAN é um ambiente propício para isso. E como tu disseste que já tem sim, mais de 50 anos, eu lamento que os governos não convidem a gente para fazer essa... Não tô falando de mim, nem do Milanês em especial. Tô falando da entidade, de todo esse arcabouço de conhecimento que ela tem. O prefeito de Porto Alegre fala do tal do Tucci, pesquisador Tucci, que tá fazendo lá um tal do... ele sempre fala nas entrevistas, é o professor Tucci, tá, mas eu queria saber o que é o professor Tucci tá fazendo e por que não abre pra gente olhar antes de apresentar esse processo, entendeu? Então não é pessoalizado. Pessoalizado, eu não teria condições de estar aqui conversando com vocês, mas eu trago as referências que eu aprendo, em especial dentro dessa grande escola que é a HPAN e também de fora. Nós temos uma rede de ambientalistas aqui no Rio Grande do Sul, com outras entidades, citasse a PNVG, o Sérgio, várias entidades, Amigas da Terra, a Ama Guaíba, Miraserra, Ingá, muitas entidades aqui, com pessoas assim, ó, de excelente nível, a Coalizão pelo Pampa, com pesquisadores, professores, é isso que faz parte do comitê, né, também contra a mina Guaíba. A gente criou, né, o Comitê de Combate à Mega Mineração com uma associação de pessoal da Caixa Econômica Federal. Não era sequer uma entidade ambientalista. Não criamos só nós, né, a gente foi a primeira reuniãozinha ali, mas depois chamamos um grande grupo. Isso é o que é importante, assim, porque a gente vê os debates. Agora, o governador lançou um decreto do Bioma Pampa, isso foi ontem, dia 4. Né? E aí nesses grupos o pessoal ainda, professores das universidades estão analisando, vamos ver, será que é bom mesmo? Nesse ponto não tem analistas da FEPAM que não foram convidados para participar, mas estão analisando, e é a partir dessa convivência, que no caso do jornalismo a gente imaginaria como nossas fontes, né? Nosso grupo, de onde a gente tira as informações, é a partir dali que a gente está, digamos assim, preparado para falar um pouquinho e fazer essa repercussão, né, que é tão importante na sociedade. Um dos debates assim que tem se feito muito é a questão da transição energética, né? Não temos mais como continuar dependentes do petróleo, do carvão, precisamos fazer uma transição. Só que esse debate ele está em disputa, como tudo.
né? Tem a disputa aí do capital, que quer ir por uma linha, e tem a visão de quem debate isso há muito tempo e que está na luta e dos movimentos sociais, né? Como tu acha que vai se dar essa questão? Porque não adianta ficar só no papel, né, Sim. Everton? A gente tem que começar a agir hoje, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, na proposta que já está vindo aí do governo do estado de criar a cidade do data center em Eldorado do Sul, que foi uma das cidades mais atingidas pelas enchentes, né? E a gente sabe também todos os impactos que isso tem. A demonstração que ele não entendeu a crise climática. Não, tomara que bote os cabos à prova d'água, né? Porque senão... Elas vão ser, provavelmente, porque ele precisa de muita água para refrigeração, né? E consome uma quantidade de energia muito grande, gera um aquecimento. Imagina, nós vamos ter que criar mais, nós precisamos de mais energia elétrica para manter um data center desse tamanho, que como se nós já estivéssemos dependentes da inteligência artificial, da chamada inteligência artificial. Eu vi isso no Summit da URGS, me apavorou, inclusive, que numa palestra do Summit da URGS falaram isso. É como se tivesse posto que a inteligência artificial está aí e que nós precisamos dela, assim como precisamos do ar e da água. Não, a gente tem que ver se a gente realmente precisa dela. A transição energética, nas palavras do presidente da Shell aqui no Brasil, eu vi uma entrevista com ele, diz que ela é necessária e é necessário que a gente aprove a exploração ali na Bacia de Pelotas, a exploração lá na margem equatorial, para que a gente possa financiar a transição energética. Ora, daqui a 30 anos, por exemplo, a margem de Pelotas aqui, a Bacia de Pelotas, estão em prospecção para, se necessário, depois que a Bacia de Campos e a de Santos não derem mais conta, por enquanto ainda estão dando conta, né? E por mais uns 30 anos, segundo ele, ainda vai ter como explorar lá. O problema é que lá não tem de 30 para frente. Então eles estão pensando já na Bacia de Pelotas e na margem equatorial para esse período de 30 anos para frente. Se é 30 anos para frente nós ainda vamos estar explorando petróleo, que transição é essa? Que daqui a 30 anos vamos precisar ter poços novos de petróleo. A transição energética é igual à questão da mina da usina Seival, né? Que a gente acabou na justiça ali ganhando uma questão importante. Mas não vou trazer esse assunto aqui, porque senão a gente abre muitos outros. A transição energética, ela precisa acontecer agora, já diminuindo as emissões, já fazendo as alterações, sem construir coisa nova. E eu acho que assim, até daí a gente se pergunta, né, que qual é o papel individual, municipal, do estado. É que nem, se nós fizermos só o Rio Grande do Sul, não basta, né? A gente tem que cobrar. Eu tive participando da Conferência Nacional de Meio Ambiente e eu achei muito interessante que alguns estados do Nordeste, mais a região Nordeste, alguns do Norte, estão discutindo isso. Mas eu digo discutindo enquanto sociedade civil, as pessoas, os moradores, né? Eu sinto ainda uma falta. A gente hoje discute proteção. Como é que a gente vai sobreviver? O Rio Grande do Sul é a porta de entrada para as mudanças climáticas. Teve o relatório do IPCC lá atrás que falou, vai chover mais aqui, vai chover mesmo, então é isso aí. Só que a gente precisa começar a discutir isso. E eu acho que assim, eu tenho usado como exemplo uma forma, talvez até meio didática, de resumir que assim, tu não resolve o problema coletivo de forma individual, é só de forma coletiva, né? E a mudança climática, ela é um problema coletivo, ela é um problema de todos nós. Só vai ser resolvido assim, de qual forma? Das mais diversas possíveis, assim. Ontem, vou trazer um exemplo, vai parecer nada a ver, mas faz sentido. Os moradores estavam assim, pô, tá tendo problema do ônibus e tal. Daí eu fui conversar com a empresa e tive a feliz oportunidade de conversar com o dono da empresa, né? Eu falei, o senhor que é o milionário. Ele falou, sim. Né? Ele falou, mas eu não sou bilionário. Eu sou só milionário. E a gente conversando, eu assim, cara, quais as implicações de a gente não ter um transporte público coletivo, né? E a gente começou a falar ele começou a falar sobre gasto com diesel, com pneu, com questão de quantas pessoas levava, e a gente, seria legal a gente ter um relatório aqui das emissões de carbono, porque com certeza, tu ter um transporte coletivo eficiente, tu reduz a quantidade de carbono emitido pelo carro, pela moto, né? Mas principalmente pelo carro, que ocupa um espaço e emite. Então, assim, quanto de carbono a gente já está reduzindo na atmosfera só tendo um transporte coletivo? Isso uma coisa. Se a gente falar de agricultura familiar, a gente vai falar de outra. A transição ela é múltipla, mas ela precisa ir com a redução do petróleo. E daí isso é paulada. É briga de cachorro grande. No mundo inteiro, né? Então, assim, é a gente brigar aqui, enquanto comunidade, e eu digo isso para as pessoas
Pô, nem tem petróleo em Cachoeirinha. Não, eu sei que não tem petróleo em Cachoeirinha. Mas, pô, a gente tem que apontar pros outros caras que tem e falar, olha, vocês têm que fazer a parte de vocês, porque a gente tá fazendo a nossa, e o estado do Rio Grande do Sul, que nem, tem grupos que pensam o estado, tá pensando o estado, tem que cobrar os outros estados também, pro nosso país cobrar os outros países, e a gente fica nessa cobrança meio maluca, mas é só assim, senão não vai resolver. Um local para discutir isso seria a COP30, né? Como é que tá a expectativa? Vou ser sincero, vou dar 2 pá aqui. Pode ser, sincerão. Sinceridade. A COP não é o lugar que discute isso. Ela não é feita para isso. A COP, porque assim, a ONU não serve mais como essa entidade que vai aglutinar e resolver os problemas globais, porque a gente está vendo como em alguns outros países que tem lunáticos coordenando esses países. Então essas coisas não vão ser definidas. O que a gente tem como a COP hoje do Brasil, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho. Essa conferência do clima no Brasil, em Belém, ela vai fortalecer os movimentos sociais. Porque são os movimentos sociais que fazem pressão em governos. Aí vem aquela frase que eu adoro muito, que é assim, o feijão melhora com a pressão. E feijão é igual ao governo. Quanto mais pressão, melhor ele fica. Então assim, os movimentos sociais, eles não vão conseguir incidir e definir as políticas públicas do governo. O governo Lula, ele é o governo, nesse momento, de uma contradição. Ele quer ter a COP, ele quer ser referência climática e ele quer petróleo na foz do Amazonas. Ele quer isso. Ele tá definido isso. O presidente quer isso. Daí a gente fica, cara, o que a gente tem que construir como movimento social? Senão não vai ter jogo. É uma situação difícil porque realmente o Brasil não é o maior emissor de gás de efeito estufa. Nós não tivemos a oportunidade ainda de crescer. Nós, em termos de país, nós estaríamos na base da pirâmide também. Claro que o Brasil é, sei lá, o 8º mais rico, é uma grande potência, mas ainda assim não se compara a uma China, né, o que já gastou a Europa de uma forma geral, a União Europeia, Estados Unidos, que emitem muito mais gases de efeito estufa, consumiram o planeta muito mais do que nós, inclusive partes da nossa América foram para lá, das nossas riquezas, né? Mas a gente realmente precisa fazer a nossa parte enquanto país, enquanto estado, enquanto municípios, para que a gente possa de fato cobrar uma redução dos outros, mas uma redução verdadeira, não a de mercado. O mercado, que é aquele crédito de carbono, aquilo é uma balela, aquilo não existe, aquilo só balanceia a carga que já existe, tira de uns, bota para o outro, mas continua a mesma no planeta. Então, a gente tem que achar uma outra forma de fazer com que os países as pessoas, não vou nem falar em países, né, já que falaste em pessoas, as pessoas que precisam de um pouco mais de qualidade de vida consigam melhorar e que essas pessoas, quando melhorarem de vida, tenham a consciência de que elas não precisam querer ser um milionário. Elas só precisam melhorar um pouco de vida e ter uma consciência social e ambiental para que daí a gente consiga mudar esse cenário. Porque se também a gente tirar as pessoas da linha da pobreza, da linha da miséria, primeiro da linha da pobreza, levar para uma classe média, essa classe média querer ser rica e bilionária, aí a gente continua com o nosso mesmo padrão que existe no mundo. A gente tem que pensar que, como tu disseste lá no início, que se o planeta é um só e não existe um planeta B, nós temos que achar uma forma de equilibrar o consumo desse planeta. Porque o fato é que nós consumimos o planeta. As outras espécies conseguem fazer isso. Apesar do homem mais rico aí do mundo, né, querer construir um outro planeta para ele, né? Isso é uma outra história dos lunáticos. É aquele que diz que o planeta Terra é o berço da humanidade, mas que o homem não precisa ficar no berço para sempre. Eu acho que é nesse sentido mesmo, de a gente olhar para isso. Eu gosto muito de Belém, né? Então, o tema da COP me pega muito. E é na Amazônia, né, gente? Pô, Belém é maravilhoso. Um país que tem a Amazônia e tu ter uma conferência como essa lá, de alguma forma vai mexer com as estruturas. Já tem rumores de que pode não... de alguém cobrando de que talvez a estrutura não seja suficiente. Não será suficiente. Não será, já não tem mais lugar para ficar. Não, eu já tenho lugar, né? Então tô tranquilo. Tipo assim, eu tô já tenho conseguido mais uns para umas pessoas. Mas assim... É que tu não tem que vender, tua Airbnb lá. Talvez, dependendo, vou ter que negociar. Mas é isso que a gente começa a pensar. E eu sempre trago para as pessoas uma outra questão, que é, por exemplo, o Pará, né? O Pará tem as grandes usinas hidrelétricas. Os caras são os grandes produtores de energia no nosso país, a energia que a gente consome.
E o preço que o morador de Belém paga na energia ele é absurdo. Os caras pagam R$1.200 de luz por mês. É uma coisa fora da realidade. Porque a luz vem pro Sudeste. Então a gente faz essa balança também. Que nem assim, quem emitiu, quem fez as mudanças climáticas? A colonização. Né? Colonizadores. Inglaterra, Estados Unidos, França, né? E a China, um período posterior, na própria industrialização dela. Mas os outros foi tirando tudo que era nosso. Então aqueles que têm dinheiro, poder, sempre subjugam que tem menos. Eu sempre trago para casa esse exemplo também, assim. Cachoeirinha e Gravataí tem muita água no inverno e pouca no verão, então falta nossa água. Mas por que falta água se uma outra época não tem muita água? Não faz sentido, né? É o mesmo rio, por causa de uma coisa muito simples. Tem uma fazenda lá em cima, na parte de cima do rio, em Viamão, que rouba a água. Ele pega a água sem autorização, ele bota um cano gigantesco no rio Gravataí e suga para a propriedade dele. E ele faz uma renda de 20 milhões, 30 milhões de produção de arroz. Por isso que falta água na casa dos moradores da Vila Rica, que são 6, 7 mil pessoas, no pessoal do Cacipés, que é um bairro, no pessoal de Cachoeirinha falta água, porque tem alguém que tem muita grana que tá roubando. Então, assim, essas contradições, elas têm que ser postas na mesa. A gente bota as cartas e começa a pensar. Enquanto comunidade, olha, isso aqui não tá certo. Né? Então algum vereador lá de Cachoeirinha vai ter que falar com o Ministério Público. Algum vereador. Não, esse daí vai tomar um tiro daqui a pouco. Eu fico muito curiosa para saber como é que são as discussões na Câmara de Cachoeirinha. É muito interessante, assim, são menos acaloradas do que aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre virou a galera grita e vídeo. Lá não, o pessoal mais educado. A gente... Tem gente até com arma lá de Porto Alegre. Pois é, tem, né? Tem isso também. Cachoeirinha tem uma educaçãozinha ali, a gente tá mais na velha política ainda, então. E é isso que eu acho que a gente tá posto. E esse esforço, eu vejo a COP como isso. Ela vai ser uma oportunidade para o movimento social. Vai decidir alguma coisa? Gente, não se frustrem. A gente tá no fundo do poço. Cachoeirinha. Igual Cachoeirinha. Eu não queria terminar assim o programa, né, Marcos? Muito obrigada, Everton. Muito obrigado, Leonardo. Mas fiquem aí com a gente que ainda temos mais um papo aqui pela frente. E você, quero aproveitar para convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Dificilmente tu vai ver um debate desse aí nos grandes meios. Entra lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que couber no seu bolso. Estamos chegando ao nosso último quadro, aquele que tem aquela disputa saudável. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar teu comentário, teu feedback. Também quero lembrar que aqui no Sindicato dos Bancários, na velha Rua da Ladeira, a General Câmara 424, fica o Cine Bancários, um dos últimos cinemas de calçada de Porto Alegre, totalmente bancado pelo Sindicato dos Bancários. Isso é inédito no nosso país. E que traz o melhor do cinema brasileiro. Essa semana estrearam Lampião, o Governador do Sertão e Embate. O Lampião é um documentário dirigido por Volney Oliveira, que investiga a trajetória, os mitos e os paradoxos de Virgulino Ferreira da Silva. Quem já não ouviu falar, né? No velho Lampião, uma figura central aí do cangaço brasileiro. Já o filme Empate, de Sérgio de Carvalho, conhecido pelo premiado Noites Alienígenas, tem como tema o movimento seringueiro no Acre nas décadas de 70 e 80. Ele nasceu do encontro entre o diretor e a filha do seringueiro, sindicalista e ativista Chico Mendes, uma referência também para nós, né? Que disse que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Lembremos disso. A Helenira Mendes procurou, então, o Sérgio na ocasião dos 20 anos da morte do pai em 1988. Gente, os dois filmes são imperdíveis, estão aqui no Cine Bancário, que agora, né, também já anunciei essa novidade, está sediando a nova casa do Armazém do Campo. Então, tu pode vir no cinema, fazer um lanche, tomar aquele chopinho orgânico, né, e aproveitar para ver dois grandes filmes essa semana.
figuraça da semana. Assim, para mim, a figuraça dessa semana é uma homenagem póstuma, né, ao grande ecólogo e fundador da Agapan, o José Lutzenberger. Eu acho que merecemos trazer a memória de Lutzenberger, né? Sim, com certeza meu voto também vai, porque principalmente aqui no Rio Grande do Sul a gente precisa manter a memória do Lutzenberger viva. Eu sou suspeito. Será que eu vou botar? Essa semana lá no Movimento, no domingo, eu vi uma foto tão bonita que alguém fez, que tinha primeiro um cartaz com um desenho do Lutz, assim, com nariz pontudo, uma coisa bem bonitinha, e uma frase dele dessa, inclusive, que eu citei agora há pouco no programa, e embaixo uma criancinha que nem tava olhando, ela tava por trás, mas ela se segurou bem embaixo da cabeça dele. Alguém fez aquele flagra, assim, uma coisa mais querida, muito atual, né? Sim. Eu sigo o voto da relatora. Acho que é isso, mas trabalhar com memória é trabalhar com cultura e identidade. A gente tem que saber quais pessoas existiram no meio de nós e por que elas pensavam assim. Acho que esse é um processo social que fundamenta a nossa existência, né? Então, merecido. Eu fico pensando o que o Lutz diria hoje para a juventude, Everton. Pois eu também, eu queria saber, porque como eu tô num lugar que ele representou e inaugurou na Agapan, né? Tem muita honra de estar na presidência quando a gente pensa em nomes como Lutzenberger e outros ex-presidentes, Francisco Milanese, de Fonseca, a mulher que ficou mais tempo na presidência da Agapan, e outros também. O que o Lutz diria hoje? O Lutz que diz que depois que morresse, ele gostaria de voltar a cada 50 anos para ver como é que tá a questão aqui. Bom, ele morreu em 2002, então ainda falta algum tempo. Mas talvez eu vá antes e diga para ele um pouquinho. Mas uma das coisas que eu acho que ele diria é no sentido de que, é o que eu tô tentando dizer também, tem que ir pra rua. Tem que ir pra rua mesmo, porque senão o outro lado, que está dentro das casas legislativas, lá fazendo lobby, aquele lado está avançando muito, nós não temos muito mais o que fazer. O que tu trouxesse aqui, Kátia, eu achei muito interessante quando se faz essa citação do Chico Mendes, né, dessa frase que ele diz, que é exatamente a questão da injustiça que a gente falou antes, né, apontando dados, apontando para quem está fazendo as emissões, vamos falar de gás de efeito estufa e destruindo a natureza. Teve uma fala, que é um tipo de um podcast de um jornal aqui do Rio Grande do Sul, aonde o jornalista, bem intencionado, ele tenta fazer uma diferença entre a questão ecológica da direita e da esquerda. Mostrando que não é de esquerda, mas que antes que a esquerda também era contra a natureza e que era a defender o meio ambiente era perfumaria de direita. Em um determinado momento, porque a esquerda também ela não se preocupava com a questão ecológica e ela só queria projetos de desenvolvimento. De fato, isso é verdade. Rússia, qualquer outro país. Aqui um historiador que pode nos falar. Não se pensava na questão ecológica. Mas o que se pensava essa esquerda? O desenvolvimento dessa classe mais subalterna, né? Do proletariado. Então tinha um objetivo. E não se pensava na questão do impacto na natureza, porque naquele momento, há 50 anos, digamos assim, 50, 60, 70, 100 anos, não se pensava muito nisso. Mas quando se dá conta, hoje em dia, né, e aí é que o jornalista não avança, que é uma pena, que hoje em dia, se nós formos pensar que houve uma tomada de consciência por parte dessa esquerda ideológica, que ainda continua defendendo a classe mais de baixo da pirâmide, essa esquerda tomou a consciência ambiental e ela nos traz exemplos assim maravilhosos, como o caso do MST. O MST, quando ele surgiu dentro da Agapan, os mais antigos me contam isso, que se pensa, quando olhavam para o MST, diziam, nós precisamos ecologizar o MST. Pois o MST é ecologizado e faz a maior produção de arroz orgânico do Brasil e traz assim uma perspectiva de envolvimento. Eu não falo mais desenvolvimento, porque é como destruir, né? É de envolver. O MST traz essa perspectiva enquanto movimento grande que é além do Brasil. Né? Hoje eu tive a oportunidade de almoçar mais, o Léo me deu essa oportunidade de almoçar de forma mais calma, aqui no Armazém do Campo, né? Pude repetir, assim, enquanto a gente... Três vezes. Como sobremesa. Foi muito bom. E é um alimento, assim, de base
quase todo ele, né? Não é possível que se faça todo o alimento ainda de base orgânica, né? É agroecológica, porque ainda não chegamos a esse ponto, mas a maior parte, sempre que possível, a gente tem aqui no Armazém do Campo, eles me falaram, o alimento de base ecológica, né? O orgânico de base ecológica, que é o mesmo que a gente compra lá na feira orgânica, a gente tá todo sábado, né, na feira ecológica, e a gente consegue, então, dentro do possível, se alimentar mais com alimento orgânico de base ecológica, o agroecológico, do que com o outro. 100% ainda não dá, não conseguimos. Alguns talvez consigam. Mas então essa reflexão, Kátia, eu vou correr aqui porque eu sei que já precisa terminar. Eu tô deixando o Everton fazer esse preâmbulo todo porque é importante, né? Mas eu acho que é isso, Everton. Não, mas eu encerro aqui exatamente agradecendo o espaço, desejando vida longa ao podcast de vocês, Clara, ao Brasil de Fato, um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e dando oportunidade para que entidades como a nossa, né, para que jovens lutadores, bem-vindos à questão climática e com muita força. O trabalho do Léo é fantástico, não é à toa que ele chegou a ser vereador de uma cidade mais votado, segundo nota da história. Caminhada, né? Muito então, bom. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Brasil de Fato. Seguimos aí no jornalismo independente. E vamos embora. E o nosso figuraça dessa semana é o José Lutzenberger. Isso aí. Gente, mais uma vez, apoie o Brasil de Fato, apoie a comunicação popular, apoie essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS. Também, se você tem um recadinho, uma sugestão de pauta, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta. Você ouviu o Podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.